Senhores, inflação divulgada, um dos principais indicadores do mês de agosto, um dos principais indicadores para esse final de ano, e o mercado corrigiu. Bitcoin 108 mil dólares, Ether, Solana também corrigindo nessas últimas horas depois da divulgação da inflação. Por que essa correção? O que disse esse indicador de inflação que saiu? Será que ele muda o cenário, a perspectiva para esses próximos meses? É tudo isso que a gente vai analisar, vocês estão com bastante dúvidas, e o meu trabalho aqui é desmistificar ao máximo, fazer a análise do cenário de mercado e um pouco de estratégia, o que fazer diante das notícias, dos indicadores que vão saindo. Lembrando todo mundo, esse é mais um vídeo de sábado, né? Um vídeo extra que eu estou fazendo toda semana aqui no canal. Agora eu me comprometi com vocês de fazer 4 vídeos por semana. Então já comentem aqui se vocês gostam da ideia de ter 4 vídeos por semana e deixem a inscrição aqui embaixo, deixem o like para me ajudar a continuar produzindo cada vez mais vídeos, aqui para vocês. Ó pessoal, antes de começar o vídeo, lembrando vocês que nos dias 8, 9 e 10 de setembro eu vou fazer um curso gratuito de 3 aulas chamado O Mapa do Novo Ciclo, em que eu vou ensinar basicamente toda a perspectiva para esse ciclo, para esse final de ciclo, ou será que a gente vai viver um ciclo estendido? O que vale a pena você ter e não ter na sua carteira cripto agora, nesse momento de mercado, considerando todas as mudanças que a gente está vivendo e principalmente a estratégia definitiva, a estratégia para você gerir a sua carteira daqui para frente, para você aproveitar o que pode ser a última pernada de alta, aproveitar da melhor forma possível para você se proteger de uma possível queda, de uma possível correção do mercado e também para você conseguir ao máximo rentabilizar e se preparar para um possível bear market que pode ou não acontecer em 2026. Se não acontecer, você está bem preparado. Se acontecer, você está bem preparado também. O curso é gratuito, são 3 aulas completíssimas, tá? E todo mundo que tiver inscrito ganha uma consultoria comigo no WhatsApp. Consultoria também 100% gratuita para basicamente depois do curso ninguém ter dúvida nenhuma e conseguir investir em cripto do jeito certo até o final desse ano aí e o ano que vem também. Mas sem muitas enrolações, bora falar sobre essa inflação, sobre o cenário macroeconômico do mercado. Quais são os catalisadores para 2025 em cripto? O que isso quer dizer? Quais são os pontos importantes para a gente focar, para a gente observar no mercado até o final do ano e que podem fazer preço, podem trazer volatilidade para a cripto? Primeiro deles, inflação. A gente quer ver a inflação nos Estados Unidos cair. A inflação nos Estados Unidos caindo significa que a atividade econômica nos Estados Unidos está caindo. Mesma coisa para a taxa de desemprego. Se a taxa de desemprego nos Estados Unidos subir, ou seja, mais pessoas sendo demitidas, isso significa que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está desacelerando. Esses dois indicadores mostram atividade econômica desacelerando, a economia americana desacelerando. E a gente quer ver a economia americana desacelerando. Como assim, Gabriel? Você quer ver as pessoas sendo demitidas? Calma, tô falando aqui de um ponto de vista cético de um investidor de cripto, que quer ver cortes de juros. Corte de juros é uma ferramenta de incentivo à economia. Ele só acontece quando a economia está desincentivada, a economia está desaquecendo. Então, em linhas gerais, o que a gente quer ver é a economia americana dando sinais de enfraquecimento e o Fed sendo obrigado a trazer mecanismos para incentivar essa economia, que é o corte de juros e o aumento de liquidez, incentivo para as pessoas tirarem dinheiro da poupança, da renda fixa. E quando as pessoas fazem isso, mercados de risco, ativos de risco se beneficiam. Em 1 minuto aí, menos do que isso, eu expliquei como funcionam os mercados de investimento no mundo, beleza? Dito tudo isso, como tudo isso se comunica com o indicador que nós tivemos hoje? Hoje não, né? Eu estou gravando na sexta e o vídeo está saindo no sábado. Hoje, também conhecido como ontem na sua linha temporal, foi divulgado o PCE, dado de inflação nos Estados Unidos, que é um dos indicadores mais importantes para medir a inflação lá e que é um indicador que o Fed mais utiliza para, novamente, medir a inflação. O PCE veio em linha com o esperado, 2,9%. O núcleo do PCE, que também é uma segunda métrica em relação ao PCE, veio dentro do esperado. Todos os indicadores dentro do esperado. E a gente teve outros indicadores de segunda ordem também no dia de hoje que vieram abaixo do esperado. PMI é um indicador de atividade econômica, confiança do consumidor veio abaixo do esperado e expectativas de inflação também vieram abaixo do esperado. Gabriel, o que todos esses indicadores nos mostram? Eles nos mostram duas coisas, existem duas interpretações possíveis aqui. Primeira delas, eu trouxe um gráfico aqui que foi postado pelo Igor Mundstock, que mostra muito bem o patamar que a inflação está nos Estados Unidos. Olhem os 2 quadrados azul, isso que é bem legal nesse gráfico, tá? Pré-2020, a inflação estava estagnada nos Estados Unidos, mas entre 1% e 2%, estagnada dentro da meta. Agora, ela se estagnou
acima da meta de inflação, que é a meta de 2%. A meta do Fed, 2%, a inflação se estagnou entre 2% e 3%. Então, quais são as interpretações possíveis aqui? A primeira interpretação é a seguinte: a inflação veio dentro do esperado, isso é positivo, ela não acelerou. Porém, dentro do esperado ainda é alto, ela ainda está acima da meta do Fed. Enquanto ela se manter nesse patamar, acima da meta, nós não estamos num cenário confortável para muitos cortes de juros. O Fed não vai se sentir confortável em começar a cortar juros que nem maluco, que é o que a gente quer, um monte de corte de juros. O Fed não vai se sentir confortável em fazer isso enquanto a inflação estiver dentro desse quadrado azul que está desenhado na tela de vocês. Ou seja, por mais que esse indicador ele seja um indicador positivo porque ele não mostra uma aceleração da inflação, ele também não mostra uma desaceleração. E é por isso que ele não serve como um combustível de otimismo para o mercado. Ainda assim, muito provavelmente nós teremos cortes de juros no mês de setembro. 2 semanas atrás, num discurso em Jackson Hole, um evento econômico, o Powell deixou muito claro que os cortes de juros estão cada vez mais próximos porque, apesar da inflação estar alta, a economia está desacelerando. Eu mostrei para vocês confiança do consumidor, PMI, outros indicadores que saíram hoje, mostrando, reforçando que a economia americana está desacelerando. A inflação continua alta, mas a economia está desacelerando. E basicamente o Powell falou, olha, a gente tem o risco de inflação, mas a gente também tem o risco do desemprego começar a subir. E a gente não quer ver o desemprego começar a subir, então a gente entende que está chegando a hora de cortar os juros. O mercado precificou isso, o mercado entendeu, interpretou essa fala como: vocês vão cortar os juros em setembro então, né? E aqui é muito importante a gente entender que os cortes de setembro muito provavelmente já estão precificados. O mercado já entendeu, vai ter corte em setembro, o mercado já está apostando em larga escala em relação a isso, só que agora o mercado está olhando e falando: tá, vai ter um cortezinho, bolsa já está na máxima histórica, Bitcoin está muito próximo da máxima histórica, tá tudo subindo lá nos Estados Unidos, tá? Então assim, é um mercado já otimista. S&P está na máxima histórica, pessoal. O mercado não está pessimista. O mercado está em um patamar de muito otimismo. Máxima histórica significa muito otimismo. Só que o mercado está falando, tá, estou otimista, vai ter corte de juros. Posso ficar mais? Vai ter mais corte de juros? É essa a dúvida agora. A precificação atual é de 90% de corte de juros agora em setembro. Muito provavelmente vai acontecer ainda mais, porque esse dado de inflação ele não acelerou. Esse PCE, que é o principal dado de inflação antes da reunião de 17 de setembro, veio dentro da expectativa, o risco era ele vir muito acima. Então, muito provavelmente vai ter corte de juros. Só que a grande dúvida agora é que o mercado está precificando 2 cortes em 2025. Será que nós teremos 2 cortes? Será que nós teremos 3? Será que nós teremos apenas 1? E na minha visão, essa probabilidade que está na tela é o que vai mexer com os preços daqui para frente. Se começarem a sair dados econômicos falando, olha, vai ter mais cortes, o mercado começa a ficar mais animado. Se começar a sair dados econômicos falando, olha, vai ter menos cortes, o mercado começa a ficar menos animado. Quando a gente observa o comportamento de preço do Bitcoin, o comportamento de preço de cripto como um todo, ao longo dos últimos meses, tá, a gente vê uma correlação muito grande com esse indicador que está na tela. A probabilidade de corte de juros. Probabilidade sobe, o mercado sobe. Probabilidade cai, o mercado cai. Mercado virou, Bitcoin principalmente virou, um ativo macro. Um ativo que negocia, que tem a sua volatilidade muito de acordo com o cenário macroeconômico, muito de acordo com o cenário macroeconômico americano. Então, até com base nessas possibilidades e nos possíveis cenários que a gente pode ver daqui para frente, positivos, neutros e negativos, eu desenhei quase como se fosse um calendário de eventos até o final do ano. Primeira vez que eu desenho esse calendário aqui, eu espero que com ele fique um pouco mais claro os possíveis cenários. Aqui não é uma tentativa de tentar cravar nada, tá? Aqui a gente não tenta adivinhar o que vai acontecer, a gente tenta discutir os cenários e mostrar como se preparar para cada um deles. Então eu vou mostrar os cenários e depois mostrar como que eu estou me preparando para cada um deles. Em suma, os eventos importantes para a cripto até o final do ano, a gente tem em setembro reunião do Fed, dia 17, outubro a gente tem reunião do Fed, novembro a gente não tem reunião do Fed, dezembro, no dia do meu aniversário, a gente tem reunião do Fed. E dia de semifinal da Copa do Brasil também. Então pode ser que Fed e Corinthians me deixem triste no dia do meu aniversário. Mas basicamente o cenário atual é um cenário dessas 3 reuniões, que a gente sabe que vai ter. Em setembro, o mercado como um todo já precificou que vai ter corte, vai ter 2 cortes, e a partir de outubro, o mercado inteiro está na expectativa de ter mais corte de juros. O que vai fazer preço nesses 4 meses que faltam até a gente terminar o ano? Abrindo os catalisadores, a gente tem atualmente uma certeza de que terá corte de 0,25 em setembro, não certeza, mas uma probabilidade alta. O mercado, por enquanto, está precificando outubro um cenário sem cortes e dezembro um corte também de 0,25. Esse é o cenário atual
do mercado. Em setembro, a gente sabe que a inflação está controlada, porque o dado já saiu, e a gente vai descobrir semana que vem se vai ter desemprego, se o desemprego está controlado ou não. E a partir de outubro, inflação e desemprego viram uma incógnita. Vários pontos de dúvida. Esse é o cenário atual do mercado. Qual é o cenário bom? Cenário ideal? Cenário porrada? Cenário Bitcoin batendo 130, 140 mil dólares até o final do ano. É um cenário de outubro ter corte de juros e dezembro ter corte de juros também. 3 cortes no ano de 2025. E ao longo desses próximos meses, a gente vê o desemprego controlado. O que é desemprego controlado, Gabriel? É o desemprego alto, mas não explodindo. O desemprego nos Estados Unidos está crescendo, a taxa de desemprego está crescendo. Ela não pode explodir, porque se explodir, meu Deus do céu, é crise econômica, fudeu tudo, corram para as colinas. Ele tem que ficar minimamente controlado, ou a taxa de desemprego tem que ficar minimamente controlada, ou subindo em um ritmo lento. Mesma coisa para a inflação. Inflação controlada significa se manter no patamar que está, mas de preferência caindo, se aproximando da meta. Cara, se a taxa de desemprego nos Estados Unidos não explodir e a inflação começar a cair, aí, meu amigo, aí é rojão pro alto, aí é bull market total, é euforia até o final do ano, dominância do Bitcoin caindo, Bitcoin atingindo novos patamares, é o melhor cenário possível. Gabriel, você considera esse o cenário mais provável? Acredito num cenário otimista, sim, até o final do ano, mas um cenário de 3 cortes de juros, inflação caindo para caramba, ainda é um cenário que não se mostra tão provável ainda. Se eu pudesse dizer qual que é o cenário mais provável, é o cenário que está sendo precificado, 2 cortes e a inflação se mantendo acima da meta. Nesse cenário, Gabriel, que você acabou de falar que é o mais provável, inflação acima da meta, não caindo tanto, 2 cortes de juros e não 3, como que o mercado tende a reagir? Positivamente, Bitcoin tende a renovar o máximo histórica por conta dos novos cortes de juros, mas não ser uma grande euforia desenfreada. Gabriel, qual que é o cenário ruim para 2025, para esse final de ano? É o cenário de não ter corte de juros. Não ter corte de juros, o desemprego não subir tanto, se manter no mesmo patamar, ou subir muito, aumentar risco de crise, ou começar a cair, mas principalmente inflação em alta. Inflação acima do patamar atual, inflação acelerando por conta das tarifas, por conta de seja lá o que for, isso fazendo com que o Fed não corte mais juros. Cenário parecido com novembro de 2024, né? O Fed cortou os juros em novembro de 2024, e aí o mercado explodiu, o mercado ficou feliz, aconteceu tudo o que aconteceu entre novembro e dezembro do ano passado, todo mundo falava que out-season ia acontecer no primeiro trimestre, o topo do Bitcoin ia acontecer em março. Tinha um pessoal que falava isso, né? E aí não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque o Fed parou de cortar juros. Cortou uma vez e parou. Pode ser que a gente veja o mesmo cenário agora. Corta e para. E aí? Volta quando? E quando voltar, o mercado vai subir? Ou será que vai marcar topo agora? Esse é o pior cenário possível, e se isso acontecer, a gente vai ter que reavaliar com muito cuidado o cenário macro como um todo, tudo que está acontecendo no mercado, e entender que é o macro que está influenciando e não um gráfico que diz que o topo do Bitcoin vai ser em novembro. Esse cenário é péssimo, mas eu considero improvável. Todas as análises econômicas e todos os economistas confiáveis dizem que o cenário mais provável é um cenário de mais de um corte esse ano e da inflação, de fato, arrefecendo, diminuindo. E o principal aqui é que o nosso querido amigo Jerome Powell se mostra mais propenso a cortar os juros. Ele deu essa sinalização. Se ele deu essa sinalização, muito provavelmente a gente tem um cenário mais positivo para cortes de juros. Gabriel, dito tudo isso, o que você acha da reação do mercado de ontem para hoje, né? No meu caso, o que eu sei até agora é a reação até a metade do dia da sexta-feira, que o Bitcoin está caindo, está em 108 mil dólares. Na minha visão, é uma reação exagerada, não há motivo para grandes pessimismos, porque o cenário não mudou. De ontem para hoje, da semana passada para essa, o cenário não mudou. De quando o Bitcoin estava a 118 dólares até o Bitcoin bater 108 dólares, o cenário não mudou. Uma reação desproporcional, muito mais um ruído e não uma mudança de cenário bem fundamentada. Quando isso acontece, é compra. Quando o mercado está irracionalmente pessimista, é compra. De qualquer forma, vamos falar sobre estratégia, posicionamento, o que fazer com a carteira, gestão de carteira daqui para frente e, com base em todos esses cenários até dezembro, qual que é a melhor forma de você se posicionar. Aqui eu vou falar muito sobre como eu venho aplicando essa estratégia
dentro da carteira dos meus clientes, seja meus alunos da Mercúrio Pro, seja meus clientes da minha consultoria. Um mapa mental de como eu venho aplicando a carteira na carteira de cada um. Primeiro, é importante a gente entender que na semana que vem é uma semana que também pode ter muita volatilidade no mercado, porque a gente tem vários dados de mercado de trabalho, inclusive a taxa de desemprego na sexta-feira. Uma taxa de desemprego caindo ou subindo muito, ou até mesmo estagnada, tudo isso vai mudando a percepção do mercado. Acho que o melhor cenário possível aqui é uma taxa de desemprego estagnada no patamar que está atualmente ou subindo um pouquinho. Esse é o cenário em que o Fed fala, caraca, a taxa de desemprego continua subindo aos poucos, vou ter que cortar juros. Taxa de desemprego caindo muito, ou seja, mercado de trabalho forte, o que é bem provável, mas é um cenário ruim, tá? Por quê? Porque reduz a necessidade do Fed cortar juros. Vamos ficar de olho em todos esses indicadores da semana que vem. Mas falando especificamente de estratégia, como que é a melhor forma de se posicionar um investidor que busca extrair ao máximo do mercado até o final do ano de 2025 e se preparar para uma possível correção também em 2026? Primeiro ponto, tenha caixa. É muito importante ter caixa nesse momento, porque uma mudança de cenário pode derrubar e muito o Bitcoin, tá? Não aposte tudo no começo da out-season. Cara, vejo muita gente desenhando teses que eu não sei de onde sai, que a out-season está prestes a começar, tá? A gente vem vivendo um ciclo muito difícil para as altcoins, e a tendência é que isso não mude no curto prazo, não comece a virar mil maravilhas para as altcoins. Então, não aposte tudo no começo de uma out-season, cara. Não tente recuperar prejuízos do passado, ou tentar acertar exatamente, adivinhar qual é o próximo passo do mercado e encher sua carteira de altcoin, fazer uma carteira muito arriscada. Porque se sai um ou outro indicador ruim, o mercado vira, tu toma um prejuízo danado. A gente sabe, se o Bitcoin buscar 100 mil dólares, as altcoins vão cair 30%, 40%, 50%. E aí, para recuperar isso depois na carteira, cara, é um trabalho hérculo. Pé no chão, sempre. E entender também, no patamar que a gente está atualmente, que Bitcoin abaixo de 110 mil dólares é uma boa sinalização de compra e Bitcoin acima de 120 mil dólares é uma boa sinalização de realização de lucro. Eu sempre gosto de definir bandas, definir faixas de preço em que eu vou fazer uma realização de lucro ou uma compra utilizando o meu caixa, para que eu utilize e os meus clientes também utilizem a volatilidade do mercado a seu favor, porque a gente sabe que a volatilidade do mercado cripto mexe muito com o nosso psicológico, então a gente tem que utilizá-la como uma bênção para a gente, e não olhar para a volatilidade e falar, meu Deus, que mercado volátil, que ruim, mas olhar para ele e falar, o mercado cripto é volátil, olha que bom, mais oportunidades de eu comprar na baixa e vender na alta. Como fazendo isso? Definindo metas graduais. Que metas graduais são essas? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Cada caso é um caso e você pode utilizar esse mapa mental para definir, desenhar essa estratégia. Lembrando, nas aulas do dia 8, 9 e 10 eu vou mostrar isso com muito mais detalhamento e quem tiver inscrito vai conseguir tirar dúvidas sobre essas metas, sobre essa estratégia de realização comigo diretamente no WhatsApp de uma forma muito mais personalizada, beleza? Mas vamos lá. Quais são essas metas graduais e qual que é a ideia de montar essas metas? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma carteira em que eu quero realizar lucro. Como que eu vou realizar lucro? Defino metas, Bitcoin 120 mil dólares, 130 mil dólares, 140 mil dólares e vendo parcialmente. Por exemplo, 30% da carteira a cada meta. Bateu 120, eu vendo 30% da carteira. Bateu 130, eu vendo 30% da carteira. Bateu 140, eu vendo 30% da carteira. E eu vou vendendo em fatias, em pedaços a minha carteira. Eu garanto que enquanto o mercado estiver subindo, eu estou vendendo. Sem tentar prever o futuro, eu sempre parto do pressuposto que eu não vou conseguir adivinhar o que vai acontecer exatamente. O inverso também é verdadeiro. Gabriel, e se o mercado cair? Eu tenho metas, 110 mil dólares, 100 mil dólares, 90 mil dólares, e eu compro 30% do meu caixa, divido o meu caixa em 3 fatiazinhas, 3 pedacinhos, e eu uso cada um desses pedacinhos a cada meta que eu vou batendo. Você pode dividir em mais pedacinhos, em 4, em 5, em 6 pedacinhos e ir comprando aos poucos, de uma forma mais granulada, mais ativa. Pode ser. O racional é, enquanto o mercado estiver caindo, eu vou fazendo um DCA de compra, enquanto o mercado estiver subindo, eu vou fazendo um DCA de venda. Num momento tão volátil, tão sensível e tão definidor do mercado como a gente está agora, essa é uma estratégia muito bem-vinda e que eu não estou falando puramente da minha cabeça. É uma estratégia que eu realizo desde sempre, realizo com meus clientes e eles possuem uma aceitação muito grande. Primeiro, porque eles estão no lucro, não tem nenhum cliente no prejuízo. Segundo, porque isso dá um conforto psicológico, né? Você sente,
Tá caindo, tô comprando, ó que legal. Tá subindo, tô vendendo, ó que legal, tô fazendo caixa, tô me protegendo de próximas quedas. Então, resumindo tudo que a gente falou aqui, a gente tá com um cenário extremamente imprevisível até o final do ano, que depende muito do macro. Tem um cenário que eu considero que existe uma maior probabilidade por conta do que todos os grandes economistas e por conta do que os indicadores recentes estão apontando, que é um cenário de mais de um corte de juros, e esse cenário, sendo mais provável, o mercado tende a reagir positivamente a isso. Porém, claro, existe a possibilidade do macro surpreender para pior e isso causar uma correção do mercado, assim como foi no final de 2024 para o começo de 2025, que surpreendeu todo mundo. Todo mundo falava que era alta infinita, que não ia parar de subir, o macro surpreendeu todo mundo. E pode surpreender agora, sempre tem essa probabilidade. Com base na estratégia que eu passei para vocês, de comprar na baixa e vender na alta, a gente garante que a gente consegue surfar muito bem o sentimento do mercado. Comprar quando o mercado estiver mais pessimista e vender quando o mercado estiver mais otimista. Hoje, o mercado está já num patamar quase que pessimista, quase que de medo. Isso é uma sinalização interessante. A gente está se aproximando de uma zona de compra interessante, de uma zona em que quem tem caixa já vale a pena começar a pensar em fazer aportes ou pelo menos reavaliar as suas metas, beleza? Lembrando que o ideal é sempre fazer essas compras e essas vendas gradualmente. No mais, para sentimento de curto prazo, vamos esperar os indicadores da semana que vem. Eu realmente acredito e enxergo como essa correção de curto prazo do mercado como uma correção muito mais irracional do que racional. Os indicadores de inflação não mudaram o cenário para o mercado mudar de sentimento, mas isso acontece. Isso acontece. No mercado tão estável, tão volátil, essas volatilidades de curto prazo que mexem com a cabeça do investidor acontecem, é super normal dentro do mercado cripto. Vamos aproveitá-las e manter a tese de longo prazo. E a minha tese continua sendo que em 2025 o Bitcoin vai renovar máximas históricas, assim como Ethereum e assim como Solana também, que são os 3 principais ativos da minha carteira, que tenho 80% da minha carteira consolidado nesses 3 ativos. Beleza, senhores? Lembrando todo mundo, cara, se você gosta desse vídeo, tô adicionando um vídeo a mais, né? Não costumava fazer vídeo de sábado. Se você gosta, se você aprecia o meu esforço, se eu tô te ajudando de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal. Compareça nas aulas dos dias 8, 9 e 10, vai ser bem legal, eu tô bem animado para essas aulas, tá? Vai ter muito espaço para tirar dúvidas e eu tenho certeza que todo mundo vai aprender bastante lá. E as aulas são gratuitas, né? Eu não vou te cobrar nada por isso, não tô te vendendo um curso, estou te entregando de graça um curso, beleza? No mais é isso, te espero no próximo vídeo que sai amanhã, domingo, e o vídeo de domingo é bem legal.